Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Estamos aqui chegando na última semana da nossa disciplina. Eu estou feliz, né, por ter tido a oportunidade de acompanhar o processo de aprendizagem de vocês nessas últimas semanas. Então, a oportunidade de conhecer um pouco da experiência profissional, da experiência pessoal de vocês, né, dos encontros. Eu já começo até a ficar um pouco saudosista, porque essa semana vamos ter no próximo sábado, né, um encontro presencial que vocês vão ser assistidos pelos tutores, né, de uma forma mais próxima, né, pelas tutoras e pelos tutores, e eu vou ficar mais de bastidores, então a gente vai planejar um pouco, né, de como vocês vão ter esse último encontro, vou estar perto de vocês de alguma maneira, vou explicar um pouco de como vai ser essa jornada, resolvi fazer esse vídeo não porque a gente não vai ter o encontro semanal, então a gente ainda vai poder se ver de uma forma síncrona, considerando o feriado, né, que estamos tendo, né, nessa segunda e nessa terça-feira, dia 23 e 24, feriados de São João, teve também o Corpus Christi, né, então a gente vai ter encontro chat semanal na quarta-feira, dia 25 de junho. Vamos tentar fazer às 19 horas, no meio termo, né? Da última vez, a primeira vez a gente fez às 18, muita gente depois se queixou porque ficou um pouco corrido, muita gente estava no trânsito, uma segunda semana a gente fez às 20, né, na tentativa de tentar trazer mais gente, e eu percebi até menos gente. Então, dessa vez eu estou tentando fazer um meio termo. Vamos tentar fazer na quarta-feira, um dia diferente, às 19 horas, para ver se vocês conseguem estar conosco. Entendo que aqueles que não possam, a gente vai fazer da mesma forma que temos feito, né, todas essas semanas, a gente vai gravar e depois colocar no ambiente virtual de aprendizagem para que aquelas e aqueles que não puderam, né, participar, não puderem, que possam depois ver um pouco daquilo que foi dito, conversado, orientado, tá bom? Então, aqui eu já quero começar indo para tentar fazer uma projeção aqui do material que eu preparei para vocês, na tentativa de tentar facilitar um pouco, né, a dinâmica, a explicação um pouco assim dessa perspectiva. Então, nessa última semana, a gente vai trabalhar um pouco a questão da integração, né, o que eu chamo de integração da experiência do usuário com os processos, né, de modelagens, tudo que a gente tem falado nas nossas semanas aí anteriores, né, e a gente, para poder falar nessa perspectiva, a gente tem que trazer algumas questões, assim, que são relevantes também. Então, como objetivo, né, desse vídeo, dessa videoaula, a gente vai falar um pouco de como a experiência do usuário, como as notações, né, de gestão de processos, né, se complementam, que eu chamo também de integração, mais à frente vocês vão ver. Quais são os impactos da automação na experiência do usuário? Mesmo que a gente vá falar aqui, veja, eu não estou querendo sobrecarregar vocês nessa última semana, não. Vocês vão ver que, em termos de material, para até o sábado, eu só separei um textinho e tem um fórum para vocês. Então, essa semana vai ser a mais leve de todas. Eu tinha pensado, a princípio, em trazer coisas para vocês já trabalharem em equipe, né? Eu tenho falado um pouco nessa perspectiva, mas eu acho que pode ser mais rico vocês fazerem isso no encontro presencial, tá? Então, eu vou deixar tudo bem orientado, eu vou explicar bastante sobre isso, e aí vai ser algo que vocês vão poder construir lá, não vai ser algo que vocês vão precisar se haver com tantas questões. Óbvio, a dica que eu dou é aproveitem, né, essa semana um pouco mais leve, para recapitular esse material que ficou aqui no ambiente virtual de aprendizagem nas últimas semanas, para ver como é que vocês podem, digamos assim, aproveitar melhor, né, ter uma experiência melhor, até mesmo avaliativa, né, e a gente vai falar um pouco disso. Um último ponto é que, do ponto de vista do planejamento de sistemas, processos, a gente não consegue pensar em melhorias de forma alguma, né, quando a gente não sabe quais são os indicadores, né? Então, para poder a gente pensar melhorias em sistemas, em processos, a gente precisa definir e monitorar indicadores, sejam eles de desempenho, e eu sempre gosto de lembrar de desempenho centrado nos usuários, porque a gente está trabalhando numa perspectiva de que aquilo que vai apoiar a nossa tomada de decisão seja baseado em evidências e que essas evidências sejam dados trazidos pelas pessoas e dados reais e na eficiência. Óbvio que quando a gente está falando de planejamento de sistemas, a gente também precisa pensar nessa perspectiva de eficiência. Um outro ponto é aquilo que a gente vem conversando aqui ao longo de toda essa nossa
disciplina, né, essa nossa jornada, que é pensar um pouco na questão dessa perspectiva de frustração, né? Então, assim, quem aqui nunca ficou frustrado ou frustrada tentando resolver alguma, né, uma interação com algum serviço? Aqui, óbvio, a gente está trazendo a perspectiva dos serviços que são online, porque é um pouco do escopo da nossa disciplina, né, do curso, de uma forma geral, tem trabalhado muito nesse universo do digital, né, que é essa perspectiva dos produtos físicos, que acabam circunscrevendo também o universo do digital, do virtual. Então, quando vocês perceberam ou tiveram alguma experiência de frustração, ou quando atenderam algum usuário, cidadão, nessas, nessas suas frustrações com o uso de sistemas, processos, né, de uma certa forma, onde é que estava o problema? Vocês conseguiram reconhecer, mapear? Estava no processo, né? Estava na forma como as pessoas estavam fazendo? Ou estava na interface, na forma como, né, o sistema está se apresentando ali para a pessoa, ou em ambos, né, está nos dois. Então, assim, eu trago essas perspectivas, porque eu acho que a gente precisa conversar sobre essa frustração, né, aquilo que a gente chamou de dores, quando a gente vai mapear um pouco a experiência do usuário, a gente chamou de dores, que isso acaba definindo muito a relação que esse usuário ou essa usuária tem com esse sistema. Para isso, a gente precisa voltar lá no conceito do UX, né? Hoje é também uma aula de recapitulação, a gente precisa também resgatar um pouco disso que a gente conversou aqui ao longo das últimas semanas. Então, falar da experiência do usuário é uma experiência, ou pensar, né? Essa experiência do usuário é pensar uma experiência completa, né? Que tem, que o usuário tem que interagir com um produto, um serviço, um sistema, né? Então, ela foca nas percepções. Veja, não é o sistema, é como o usuário percebe o sistema, né? Como o usuário, quais são as emoções que o usuário ou que os usuários têm ao interagir com aqueles sistemas? Qual a facilidade de utilização? E que satisfações as pessoas têm quando interagem com os sistemas? Então, pensar nesses 4 pilares é pensar a experiência do usuário. Aí vocês podem me perguntar, mas professor, a experiência do usuário é só isso? Claro que não. Né? Então, a gente aqui falou muito pouco, porque não teríamos tempo, é uma disciplina de apenas 30 horas. Eu compartilhei alguns textos para ajudar vocês a entenderem um pouco de uma forma mais abrangente. Então, falar de experiência do usuário é falar de aspectos emocionais, falar de usabilidade, falar de fatores humanos, falar de utilidade, né, a forma como as pessoas utilizam, né, ou constroem determinados serviços. Também é falar de ergonomia, ou seja, esse projeto, esse sistema, ele foi construído de forma adequada, pensando na perspectiva das pessoas, né? Como é que elas interagem, né? Ele respeita o modelo mental, digamos, das pessoas, a forma como as pessoas pensam, como as pessoas percebem, ela, ela considera, né, a performance do sistema, ou seja, ela não é só uma perspectiva do usuário, ela entende que o sistema ele vai performar para aquele usuário, para aquela usuária. Então, essa percepção, essa performance, ela tem singularidade na experiência do usuário. E, ó, quando a gente está falando de sistemas, né, processos, a gente não pode deixar de considerar a arquitetura da informação, como é que as informações estão ali articuladas para poder se apresentar para as pessoas, né? Também eu gosto de trazer que falar de experiência do usuário não é esquecer ou se desvencilhar das estratégias de marketing, né? As empresas, as organizações e até mesmo as entidades públicas, elas têm suas estratégias de marketing e essas estratégias elas estão lá postas e a gente precisa considerá-las. Ao mesmo tempo, a gente não pode se desvencilhar das discussões que a gente já também travou aqui, com certa centralidade nas questões ligadas à acessibilidade, né? Porque quando a gente está trabalhando principalmente com serviço público, a gente tem que assegurar o direito de acesso ao cidadão, à cidadã, nas suas singularidades. Tem também, assim, que todo esse sistema, todo esse processo, ele está suportado, né? Digamos assim, ele tem uma plataforma, é um aplicativo, é um site, né? É um portal, é uma intranet, como é que isso rola, né? E tudo isso ela vai ser representada a partir de um design visual, né? Então, é como as pessoas usam, seja um sistema básico, o GovBR, né? Todo mundo, a gente falou muitas semanas e usou muito como exemplo, né? E para avançar, a gente precisa falar um pouco da notação, né? Da BPMN, que é a notação padronizada, né? Que vem a utilizar símbolos, para representar atividades, decisões, eventos, né, fluxos dentro de um processo.
A importância da UPMN, como o CIPOC também, que a gente falou aqui, né, anteriormente, vai nos ajudar a organizar, a padronizar, a melhorar de forma contínua os fluxos de trabalho. Então, são formas da gente pensar como é que esses trabalhos eles estão em fluxo, né? Então, eles têm uma linearidade desejada, mesmo que haja quebra de vez em quando. Para isso, eu me dei conta que eu acho que eu não tinha trazido um exemplo para vocês, né, da anotação. Então, aqui eu usei, estou trazendo um exemplo de um serviço que não é público, mas é quase de utilidade pública, principalmente hoje em dia, nos finais de semana, né, que, digamos, a gente quer pedir um alimento para poder, nas rotinas de hoje, né, todo mundo corrido, quer pedir um alimento em casa, por exemplo, e aí eu trouxe o exemplo de fazer um pedido de uma pizza, né. O BPMN, ele, por exemplo, ele trabalha com as raias, né? Então, aqui a gente está numa raia, a gente considera as questões ligadas ao cliente, e numa outra a gente pensa dentro da perspectiva da empresa. Na perspectiva da empresa, a gente pode pensar em quem atende o cliente, que a empresa chamou de atendente, tem aquela pessoa que vai produzir o pedido, né? Nesse caso, a pizza para o cliente, que ele chamou de pizzaiolo, e também aquela pessoa, aquele profissional que vai levar o produto, né? Nesse caso, a pizza para o cliente. Então, é um entregador. Então, para cada uma dessas pessoas, né, existem sistemas, entradas, serviços, fluxos. E aí eu acho que é bacana a gente perceber que o cliente ele se destaca, tem centralidade, mas tudo que ele precisa tem que estar articulado com a relação com a empresa, né? E aqui a gente precisa pensar, na perspectiva do cliente, o fluxo começa quando ele decide pedir, isso geralmente está sustentado pela fome, e finaliza quando ele tem essa fome atendida. Então, se a fome da pessoa não tiver atendida, provavelmente temos um processo aí a ser revisto, né? Dentro das empresas, óbvio, aqui eu estou trazendo só uma parte do processo, então a gente pode dizer, a partir do momento que a empresa recebe o pedido, e finaliza quando esse pedido é atendido, né? Então, muitas vezes as pessoas acham assim, mas a empresa é uma pizzaria, então fez a pizza, atendeu o cliente. Não, se a empresa é uma empresa de delivery, por exemplo, de teleentrega, teleserviço, né? Delivery, né, como a gente costuma dizer. Então, uma vez que o pedido é recebido, a empresa também tem que entender que a imagem dela é considerada até o pedido ser atendido. Então, essa questão do iFood, Rappi, né, desses vários aplicativos, tem muita empresa que tem próprio é, portal, né, que usa, sei lá, o WhatsApp para poder interagir, fazer pedido, é só quando o cliente, né, nesse caso, ele recebe o pedido, que nesse caso o pedido é atendido, o pedido é finalizado. Então, assim, a empresa precisa considerar esse início e fim adequado, porque isso pode ser um determinante de muitos problemas, tá, para os usuários, né, nas seus pedidos de pizza. Eu não vou me ater muito a isso aí, porque eu acho que o objetivo é só para visualmente vocês entenderem um pouco de como funciona, onde é que estão as decisões, né? Mas, assim, o que eu queria falar um pouco mais do BPMN é mais, assim, pensar que existe um ciclo de gerenciamento de gestão de processos. A gente aqui falou um pouco na questão do mapeamento dos processos. Então, a gente conversou aqui um pouco na disciplina de como o mapeamento dos processos pode ser útil, mas a gente não falou um pouco dessas outras etapas. E aqui eu queria falar por alto. Esse mapeamento, que tem a ver com a modelagem, com a definição de indicadores, com definição de metas, e o mapeamento em si, ele pode nos ajudar a redesenhar processos. E para a gente redesenhar processos, a gente precisa fazer uma análise do negócio em si, daquele sistema, daquele serviço. A gente precisa simular de uma forma adequada. E quando a gente vai redesenhar o processo, a gente precisa fazer uma análise da execução, análise técnica, o que a gente chama de modelagem técnica. Tudo isso vai impactar numa implementação, né, e essa implementação pode envolver automações de processos, desenvolvimento de aplicações, integrações de sistemas. Então, tudo isso, né, é implementação. E a implementação que vai assegurar a implantação, né? Então, a implantação, quando a gente está pensando em si, em executar, em publicar, em monitorar. Tudo isso fecha num ciclo, porque a gente precisa pensar que esse processo, esse sistema, né, ele está em melhoria contínua. E para que essa melhoria contínua ocorra, a gente precisa colocar algumas ferramentas, como o Process Intelligence, esse processo de acompanhamento,
tem o Balance Scorecard, que também é uma estratégia, tem o Process Mining, que a gente pode acompanhar e entender como é que, né, esse usuário, essa usuária está trazendo, está sentindo, está percebendo aquele sistema, né, aquele processo, e gerenciar novos mapeamentos, novas modelagens, né, que aí dá essa característica cíclica. Na sequência, a gente vai precisar falar um pouco da questão da integração, né, porque a gente falou para vocês aqui nos últimos encontros, como se fosse algo separado. Então, pensar a experiência do usuário, pensar as modelagens, seja BPMN ou CIPOC, não é pensar em separado, a gente precisa pensar de forma integrada. Então, pensar em essa integração é pensar, por exemplo, na experiência do usuário, a gente precisa se perguntar, isso faz sentido e é agradável para quem usa? Né, para a usuária, para o usuário, isso constrói conhecimento, tem algum entendimento? A gente precisa pensar também na perspectiva da anotação, né, na gestão de processos. Se isso, a partir do momento que a gente, né, desenha ou apresenta aquele sistema, a gente vai conseguir se desvencilhar e saber se, de uma certa maneira, se isso é execuível, executável, se isso é eficiente, se é replicável, se é sustentável, né? Então, são aspectos relevantes, importantes, que dão conta de aspectos, questões que são singulares, tá? Não sei se todo mundo deu conta ou fez, quando fez aquela pesquisa naquele texto da semana passada, que a gente foi falar sobre as modelagens, mas a BPMN, ela foi formulada há muito tempo. Ela, desde 2011, já está na versão 2.0, né? Então, ela trabalha com objetos de fluxo, objetos de conexão, usando aquelas linhas e flechas. Ela trabalha com os artefatos, né, que são objetos de dados, notações de grupo, notações de texto. Então, assim, tem as raias também, né? As raias ajudam a gente a categorizar, a partir daquele diagrama, né? No exemplo que eu dei aqui anterior, o que é mais... se tem mais de uma equipe, se tem mais de uma pessoa responsável por determinadas tarefas e objetos, né? Então, pensar essas integrações é pensar de uma forma articulada, né? E isso é bem interessante. Uma estratégia de integração que eu dei conta que a gente acabou não falando sobre isso, eu queria, assim, falar só overview, é a chamada Blueprint, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar, e eu quis trazer isso aqui mais para poder fazer um contato mesmo, né? Assim, por alto. Vocês podem depois fazer uma pesquisa com mais calma, né? Com mais delicadeza. Então, o Blueprint é uma ferramenta que tem como objetivo mapear e visualizar todas as interações que o usuário tem, né, que o cliente tem, a gente pode dizer assim, independente se for empresa, usuário, cidadão, durante a prestação de um serviço. É uma técnica útil, seja por empresa, organização, né, governo, para oferecer serviços complexos, né, que oferecem serviços complexos. E que em diversas etapas, que muitas vezes tem diversas etapas, diversos setores, diversos departamentos, então isso acaba horizontalizando um pouco. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês do Blueprint, né, então o Blueprint, ela tem etapas, né, são essas 4 etapas aí, que estão em colunas. A primeira delas é o que a gente chama de evidências físicas. Então, as evidências físicas são aquelas que a gente precisa começar identificando quais são as evidências tangíveis que o usuário tem, digamos, né, durante uma jornada, uma experiência, né? Isso pode incluir materiais impressos, ambientes físicos, embalagens, elementos concretos, né? Então, para a gente poder saber quais são essas evidências físicas, a gente precisa registrar, mapear e registrar, né? Onde e quando certas evidências entram em cena durante a interação com o cliente. Então, a gente precisa se certificar de considerar todos os pontos de contato no decorrer do serviço. Então, o contato com o atendente, um contato com o técnico, um contato com o cliente, um agendamento, então, um pagamento, um formulário de e-mail, então, todo o contato, né, e aqui a gente está trabalhando na questão do digital, né, então, físico ou digital, né, nesse caso a gente está se referindo ao físico, ele proporciona o que a gente chama de evidências físicas. Tem as ações invisíveis,
né? Vocês vão ver que eu estou dando um salto, mas dá para poder ir e vir, eu lembrei agora. Então, as ações invisíveis, a partir do momento que tem essas ações físicas, tem ações invisíveis, como aquelas que estão nos bastidores, né, da prestação do serviço, do sistema. São invisíveis aos olhos do cliente, né, mas ela não quer dizer que elas não sejam. Algumas podem significar processos internos, ou automações, ou gerem comunicação interna, né? Então, a gente precisa mapear quais são essas ações invisíveis, né? Que são as etapas que conectam os serviços físicos com a empresa, né? Então, isso nos ajudará, ou ajudará quem está planejando o sistema ou o processo, a identificar as áreas de eficiência e possíveis gargalos, né? Tem também as ações do cliente, ou seja, eu falei ali um pouco das evidências, tem as ações invisíveis, mas também tem aquelas ações que são da perspectiva do cliente, né, que é esse campo aí de rosa. Então, nas ações do cliente, a gente precisa analisar as ações que o cliente, né, o usuário, o cidadão produz, realiza durante a interação com o serviço ou com o sistema. Isso pode envolver preenchimento de um formulário, uma tomada de decisão, qualquer atividade que o cliente ou cidadão usuário precisa executar. Para poder a gente construir isso, a gente precisa mapear as ações que o cliente produz, né, que esse usuário produz. Então, a gente precisa registrar como as ações desse cliente se encaixam nas etapas de serviço e como elas podem influenciar os resultados finais. Isso vai nos ajudar a compreender melhor o papel do cliente dentro daquela experiência, né? E aí tem essa última coluna que ele chama de barreiras, que aí as barreiras, elas trazem as questões ligadas à identificação das barreiras, né? Identificar qualquer obstáculo ou desafio que o usuário ou cliente possa vir a encontrar quando está interagindo com o serviço ou com o sistema. Isso pode incluir problemas de comunicação, dificuldades técnicas, barreiras emocionais. Então, quando a gente fez aquele mapeamento da jornada, a gente precisa entender que, digamos, barreiras emocionais, de repente, podem repercutir na experiência que o usuário tem. Isso a gente acaba, digamos, integrando quando a gente vai fazer esse levantamento. Isso tudo confere uma certa aceitação do cliente. Eu nem botei aí a coluna de aceitação, mas tem uma quinta coluna que seria essa aceitação, né? Que é uma avaliação de como o usuário, o cliente, percebe e aceita as evidências físicas, as ações invisíveis, né? Como é que ele produz ações dele por si próprio e como ele reage às barreiras, né? Então, é como se fosse, assim, uma consequência, né, de cada uma dessas colunas aqui. Teria uma quinta, né? Que alguns autores trazem essa quinta barreira como uma estratégia, né, uma forma de a gente se haver com aquilo que está analisando. E aqui eu falei que não ia me alongar e vou tentar ser breve, a gente vai falar um pouco sobre a questão das automações, né? Então, para a gente pensar a automação, de uma certa maneira, a gente precisa pensar aquilo que está, muitas vezes, hoje presente em alguns sistemas. Então, tem automações que são processos robóticos, né, que são, né, aplicações que são colocadas dentro do sistema. Tem os chatbots, o autoatendimento, que, né, já utiliza recursos de interface que são perguntas previsíveis, FAQs, né? Tem aqueles, hoje em dia, até no WhatsApp, a gente vê muitos sistemas usando esses respostas pré-programadas, né? Então, isso dá dinamicidade, cria agilidade, dá celeridade. Então, pensar automação e vai, ao mesmo tempo, integrar, né, sistemas. Para além disso, a gente precisa pensar que a automação, ela traz alguns impactos, né? Então, a gente pode pensar como impacto da automação, impactos positivos. Rapidez, né? Então, assim, quando a gente programa 24 horas, as nossas empresas, os nossos órgãos podem estar abertos para poder a pessoa interagir ali, então dá celeridade. Ela tem disponibilidade de 24 horas, e a partir do momento que a gente planeja as interações, a gente tem menos erros, considerando aqui que a gente está desconsiderando erros humanos, tá? Óbvio que existem erros que podem ser colocados do próprio sistema, né? E isso não tem muito a ver com a automação em si, tem mais a ver com o design do sistema. Então, os riscos e os desafios da automação, quais são? A desumanização. Então, hoje em dia, às vezes, a gente busca um rendimento humano em alguns serviços e a gente sofre, é que a gente fica nessas... como no passado as pessoas ligavam, né, para as empresas, para, sei lá, buscar um atendimento e passavam horas levando aquelas chamadas gravadas, né? Até hoje,
Vocês falaram aqui, trouxeram muito nos encontros passados sobre a experiência de tentar ajudar pessoas, sei lá, amigos e conhecidos no 135 da Previdência. Aquele serviço ainda está congelado no tempo, né? Que a pessoa liga, passa horas ouvindo uma gravaçãozinha, já vamos atendê-lo, não sei o quê, não sei o quê. Isso é péssimo. E isso acaba também somando a uma barreira tecnológica, né? Quando a gente falou aqui antes de letramento digital, de acessibilidade, né? A gente sabe que o Brasil é um país excludente, então a própria característica da pluralidade, né, da população brasileira, por si, já constrói uma barreira tecnológica significativa, e, ao mesmo tempo, um dos riscos e desafios é a questão de acelerar processos ruins. Às vezes o processo ele não entrega aquilo que a gente quer, e acelerar, no sentido da agilidade, significa uma frustração maior por parte do usuário, né, do cliente, do cidadão. Então, acelerar processos ruins é um impacto também da automação, né, e é um desafio que a gente precisa superar. Um outro aspecto tem a ver com os indicadores, né, e os indicadores, como eu falei aqui antes, a gente precisa entender por que a gente está querendo medir, né? A gente precisa, se fala muito, muitas vezes hoje em dia, é costumeiro se falar de melhoria contínua, mas é claro para todo mundo o que significa essa melhoria contínua, né? Todo mundo entende claramente o que significa essa melhoria. A gente precisa entender que às vezes o projeto é construído e a gente precisa certificar de que os desvios vão ocorrer, mas a gente precisa corrigir para que os processos estejam dentro daquilo que eles foram planejados, né? E que dessa forma a gente valide as automações e os processos. Então, indicadores nos ajudam a validar automações e processos, a corrigir desvios e a fazer uma análise que vai proporcionar melhorias contínuas. Alguns indicadores, né? E eu quis trazer algumas questões que são muito usadas, por exemplo, na experiência do usuário. Então, tem o NPS, né? NPS é outro. Do inglês, né? Net Promoter Score, que tem a ver com uma probabilidade que o usuário ele vai recomendar a empresa para outras pessoas. Todo mundo já, às vezes, recebe muito aquela experiência de pós-venda, né? De pós-uso. Você recomendaria a nossa empresa para alguém? Então, quando as empresas estão fazendo essa pesquisa, organizações, elas estão fazendo esse tipo de recomendação. Você recomenda? Né? Então, a recomendação ela pode ser algo que ela vai fazer com que as empresas entendam como é que os clientes, usuários, né, as pessoas que se dialogam, interagem com o serviço, estão percebendo e se chega a recomendar ou não. Às vezes é uma forma de desvencilhar um pouco da experiência individual, mas não tem como fazer isso, tá? É só para poder não virar ouvidoria, sabe? Assim, a não virar um muro de lamentação. Então, se eu não recomendo, está implícito que eu não tive uma boa experiência com a empresa, com a organização. Então, tem o o CSAT, né, que tem a ver com Customer Satisfaction Score, que é um score de satisfação. Ela avalia o quão satisfeito o cliente ficou com a interação mais específica, com o atendimento, com a compra, com a utilização. Então, ela vai fazer, pode ser até uma escala Likert, para a pessoa botar ali na carinha, como é que ela se sente, né, o nível de satisfação com aquela organização, com aquele sistema. Tem a taxa de sucesso, que é uma forma também de, porcentualmente, a gente indicar quantos usuários, usuárias, né, alcançaram seus objetivos ao utilizar um determinado produto ou serviço. A gente pode fazer uma análise mais direta, né, porque muitas vezes as pessoas ficam no meio do processo. Tem o tempo de conclusão percebido, que se distingue do tempo real, né, porque é uma forma da gente mensurar quanto tempo o usuário acha que levou para concluir uma tarefa. Isso é importante, porque às vezes o negócio é curto, mas o usuário tem uma experiência sofrível, mesmo que a duração real seja diferente, entende? Então, às vezes, isso é um valor que a gente precisa também trabalhar em cima de indicador. Um último aí na perspectiva do UX que eu trago para vocês tem a ver com as reclamações e os feedbacks, né? Reclamações e feedbacks são estratégias que as empresas têm para coletar e analisar que reclamações elas recebem, que feedbacks, seja positivos ou negativos, as pessoas interagem, para entender o que é essencial, né? Para proporcionar áreas de melhoria na experiência do usuário, né? Esses indicadores aqui, os que eu estou trazendo, esses 5 para o UX, elas fornecem insights valiosos para aprimorar a experiência do usuário, aumentar a satisfação e fidelidade do cliente, usuário, impulsionando o sucesso, né, daquela organização, daquele negócio, daquele empreendimento. Então, aqui já estamos indo para
penúltima tela aqui desse material que eu vou só conversar antes da gente falar um pouco sobre a nossa jornada da semana, tá? Então, a gente falou da questão da experiência do usuário, e a gente precisa também fazer um contraponto dos indicadores de eficiência voltados aos processos. Então, o primeiro deles, a gente pode trabalhar a questão do tempo médio de atendimento, de processamento, que é um indicador que mede o tempo gasto, né, para concluir um processo, desde o início até a sua finalização. Um tempo de processamento menor geralmente indicam uma maior eficiência, ela pode ser aplicada em diversas áreas, como tanto no atendimento ao cliente, naquele exemplo que a gente deu lá da coisa do pedido da pizza, no processamento de pedidos, no desenvolvimento de projetos, né, mais complexos. Então, o tempo médio de atendimento é algo bacana, é muito usado. Tem o custo por transação, então, assim, às vezes, cada processo a empresa quer quantificar o custo que tem. Então, mesmo empresa pública, muitas vezes tem custo para manutenção de algum serviço. Então, a gente precisa, às vezes, entender que esse indicador de cálculo de custo total da execução de um processo, ele pode ser dividido pelo número de transações realizadas, por exemplo. É importante para identificar onde os custos podem ser reduzidos e otimizar a utilização desses recursos. Tem isso que eu acho que é um marco, né, da nossa temporalidade, que é a taxa de retrabalho. A taxa de retrabalho, para mim, é uma das coisas que é mais difícil das empresas entenderem desse impacto, que um trabalho mal feito, ele vai precisar ser refeito, corrigido. Então, a taxa de retrabalho mede a frequência com que um processo precisa ser refeito devido a erros ou falhas. Isso muitas vezes é subestimado, sabe? Então, uma taxa alta indica ineficiência e pode ser causa de problemas na execução de processos, falta de padronização ou um treinamento inadequado, por exemplo. E tem o SLA, que vem uma siglazinha do inglês, assim, a tradução é Acordo de Nível de Serviço, né, que é Service Level Accord, que é uma forma de estabelecer como se fosse um contrato de metas e padrões de qualidade num processo de serviço ou sistema, onde estabelece prazos, disponibilidade, tempo de resposta e outros critérios, né? Então, o SLA, né, como a gente chama assim, sigla, ela garante que o serviço entregue atenda às expectativas do cliente e possa incluir penalidades para quem não cumpre, porque aí você responsabiliza, né? Qual é o setor que é responsável por cada um desses atendimentos, né? E aqui, assim, né, eu vou findar essa apresentação aqui, porque eu quero voltar a conversar com vocês sobre alguns outros aspectos também, né? Eu falei que não ia fazer um material longo, né? Eu sei que acabei me alongando um pouco, mas eu achei bacana trazer alguns aspectos interessantes para vocês. Deixa eu tentar ver se eu consigo colocar no AVA. Então, aqui ainda nem está disponível, né? Se vocês verem aí que está oculto para os estudantes, que eu vou disponibilizar na sequência esse material para vocês. Então, nessa semana 4, então vocês vão ler um texto que é da Carol Ramos, da Raissa Alves, do Gabriel Graça e da Daniela Almeida. É um artigo curtinho também, tá? Eu tenho separado muita coisa curtinha. Vai ser, digamos, a encomenda da semana, tá? Então, vocês vão, em termos de material, vocês vão ler esse texto, são poucas páginas, pouquinhas páginas, 15 páginas, mais ou menos. E aí vocês vão ver, eu coloquei aqui, assistir a videoaula é isso que eu estou gravando para vocês, que eu vou colocar aqui, alimentar, e vocês, a partir dessa leitura desse texto e da recapitulação que vocês fizeram ao longo da semana, vocês vão participar desse fórum, né? Eu até coloquei no AVA, já tem um fórum, né, para poder vocês verem um pouco de como a gente quer, ou como a gente está pensando. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês. Então, qual é o objetivo desse fórum? Eu quero que vocês, numa só resposta, vocês analisem um serviço público, né, da escolha de vocês, da conveniência de vocês, e aí vocês vão tentar analisar sobre três perspectivas. E aqui eu estou querendo me voltar para serviço público. Não precisa ser digital, pode ser qualquer serviço. E eu quero que vocês façam individualmente. Então, quais são os principais processos desse serviço? Vamos pensar um serviço qualquer, e aí pensar. Quais são os principais processos? Quais são os pontos da jornada do usuário que apresentam maior fricções e dificuldades? Veja, eu não estou querendo que vocês façam aqueles exercícios anteriores. Vocês podem até resgatar um pouco, mas eu quero que vocês formulem. Quais são os pontos que levam dores, dificuldades para os usuários? E um terceiro é, quais processos poderiam ser redesenhados, considerando que existe mais de um processo naquele serviço? Quais processos
precisam ou poderiam ser redesenhados, automatizados, ou monitorados com indicadores para melhorar tanto a experiência como a eficiência. Cada um vai fazer sua resposta no fórum, vai ter a semana aí para poder fazer essa sua contribuição, e depois eu peço para que vocês interajam, comentando pelo menos a postagem de alguns dos colegas aqui, tá bom? Então, em termos de linha geral, a semana, ela foi bem suave, né? Assim, eu pensei uma semana um pouco mais leve para vocês, para poder a gente se haver com a atividade, digamos, chave, né? Então, a atividade chave agora vai ser o encontro presencial. Eu resolvi simplificar um pouco a experiência que eu tinha trazido para vocês. Eu ia pedir para vocês construírem algo para vocês levarem para esse encontro. Então, vou conversar com os tutores numa orientação onde vocês não vão precisar fazer nada, né? Vocês se queixaram muito que se sentiram sobrecarregados nas últimas semanas, seja pela experiência que tiveram comigo ou com professores de outras disciplinas, e aí vocês vão receber um material lá durante o encontro presencial, e esse material vai ser uma coisa que vocês vão trabalhar lá. Então, vai ser tudo muito prático, né? Então, vocês vão trabalhar em equipe, e aí os tutores vão dar um tempo para vocês trabalharem lá na construção desse material. Eu já entendi, e já me falaram que alguns polos têm dificuldades tecnológicas, então, o que eu estou levando e provocando para vocês vai dialogar um pouco com esses conteúdos que a gente trabalhou nas últimas 4 semanas, mas vocês não vão precisar estar online para poder fazer essas atividades, e aí vocês vão apresentar isso para os tutores que vão avaliar e vão conferir nota. Então, as atividades de vocês serão todas, assim, práticas, e vocês, né, como todo mundo sabe, precisa estar no encontro presencial. Então, considerando isso, eu quis simplificar, né, ainda mais aquilo que eu tinha pensado, como uma estratégia de pessoalizar. Essas construções que a gente vai, eu posso até voltar a falar sobre isso com vocês no Meet semanal na quarta, mas eu não queria que vocês se preocupassem muito com isso. Eu quero que vocês estudem, né, assim, tudo isso que a gente está proporcionando para vocês estudarem aqui, mas tudo isso vocês vão ter a oportunidade, não vai ser aquela coisa isolada, vocês vão estar em equipe, pode conversar, um pode ajudar o outro, e vocês vão poder construir isso em equipes, né, e apresentar isso em equipes, e criar uma espécie até de situação interessante, né, eu estou tentando trazer nessa perspectiva com um pouco mais de leveza para vocês, e essa vai ser a jornada do próximo sábado. Vocês vão ter que fazer uma apresentação, um pitch, que vai ser ainda pela manhã, dessa construção que vocês vão trabalhar, assim, online. Os tutores vão dar umas devolutivas para vocês e vocês vão trabalhar no outro material no começo da tarde. Ou seja, vai ser tudo bem tranquilo, bem leve, com base nessa experiência que vocês trouxeram e tiveram aqui na disciplina. Não precisam ficar apreensivos, tá bom? Ou apreensivas. Vai dar tudo certo. Eu vou findar aqui. Eu tentei não fazer um vídeo aula grande, né? Mas eu precisava trazer para vocês um pouco do entendimento, até para tranquilizar um pouco de como seria a nossa semana, tá bom? Um abraço para todas, todos e todes. A gente se vê na quarta-feira, no nosso chat semanal, à noite, 19 horas, e quem não puder vai nos ver gravado, né, que a gente grava os chats semanais, e eu desejo que vocês tenham um bom encontro presencial dia 28 com os tutores, com as tutoras, vai ser bem tranquilo, né, vocês já vão sair no final do dia com as devolutivas de vocês de avaliação, então ninguém vai começar nenhuma outra disciplina, a gente finda, né, esse primeiro módulo da especialização para vocês começarem o módulo de disciplinas mais específicas, e aí vocês vão com mais levezas a partir do segundo semestre, a partir de julho, tá bom? Um abraço, gente. Tchauzinho.